Oi! Continuando o nosso tema sobre a comunicação desta semana, hoje é o nosso último vídeo, e fala da comunicação como um todo. A comunicação ela pode acontecer de várias formas. Então a primeira forma que eu queria trazer para vocês é a forma silenciosa. É quando o outro silencia com algo que ele escuta ou com algo que ele fala. Ele fala pela metade, ele não entrega aquela informação completa. Ou você faz uma pergunta e o outro silencia, e por trás daquele silêncio há infinitas possibilidades daquilo que ele está interpretando, interagindo com aquela pergunta que lhe foi feita e que ele deseja ou não responder. Então lembre-se sempre disso. Primeira informação importante na comunicação é o silêncio. Depois do silêncio nós temos o verbal, o não verbal e a escrita. O verbal é aquilo que a gente já falou um pouco, né? Da fala, da escuta. É principalmente aquilo que eu entrego para o outro e aquilo que o outro recebe e que há checagens dessas conversas, daquilo que se fala e que se recebe. O não verbal é extremamente amplo, porque além da linguagem de sinais, de surdos e mudos, também existe o não verbal da linguagem corporal, que todo ser humano expressa, salvo aqueles que têm alguma debilidade física e não conseguem fazer esse tipo de expressão, mas ainda assim tem algum tipo de expressão. É como se você, o tempo inteiro, por exemplo, eu agora fui pensar, eu não olhei para vocês, eu olhei para o lado. Isso tem um significado. É um significado de que eu parei o que eu estou falando e pensando para elaborar aquilo que eu quero continuar a dizer para vocês. Cada uma das coisas que a gente faz com o nosso corpo, com as nossas mãos, com o gestual dos olhos, com o nariz que coça, com a mão no bolso, com o braço cruzado, com a cara fechada, com algo, não, eu não concordo, com o corpo, olha, eu fui falar para vocês, eu não concordo, o que eu fiz com o corpo? Eu joguei ele para frente. Quando eu estou receptiva, eu deixo meu corpo para trás. São várias técnicas que a gente utiliza para interpretar essa linguagem não verbal e estabelecer esses relacionamentos com as pessoas. A gente vê muito isso em técnicas de venda, mas em qualquer tipo de relacionamento, a gente tem essa identificação do que a linguagem corporal da pessoa está querendo nos dizer. Então, fiquem atentos a isso. E tem também a linguagem escrita. A linguagem escrita, ela normalmente vem em forma de textos, poemas, poesias, textos, jornais, revistas. O que há na linguagem escrita? Há o conteúdo energético daquela informação que está sendo passada e há também o conteúdo daqueles que escreveram, daquela equipe, daquele grupo de pessoas ou daquele indivíduo que escreveu, daqueles inconscientes individuais e coletivos que escreveram aquela informação. E isso tudo vem na escrita e você absorve quando você está lendo aquela informação. Tudo isso é comunicação. Além desse tipo de comunicação, né? Esses são os tipos de comunicação. Como que a gente vê no dia a dia essa comunicação acontecendo? Existem 3 formas básicas. Uma que eu falo, eu comunico, eu coloco para fora a informação e não me importa como o outro está recebendo. Então, numa palestra, um palestrante vai, se ele não faz questão de ter o feedback daquelas pessoas que participaram, ele foi ali colocar uma informação, ele tinha um objetivo, cumpriu o horário dele, levou toda a informação que ele precisava, ok, missão cumprida, partiu. Então, ele está levando a informação, ele está comunicando. As pessoas que estão assistindo aquela palestra, se eles não têm uma oportunidade de interação com o palestrante, por exemplo, ou com os organizadores, a responsabilidade deles ali é apenas receber a informação. Eu posso fazer uma troca com um colega, com a pessoa que está ao lado comigo, mas eu não estou interagindo com quem forneceu aquela informação para mim. Então, o meu papel naquele momento é ser um receptor de informações. E há aquele que está fazendo as duas coisas. Ora eu estou conversando, ora eu estou falando, ora eu estou recebendo, estou escutando. Essas conversas são chamadas espaços conversacionais. São as conversas terapêuticas, são as conversas de amigos, são as conversas de familiares. Essas são as conversas mais enriquecedoras para a gente, porque nessas conversas acontecem trocas. Nessas conversas eu me percebo no outro e o outro percebe um pouquinho dele em mim. Mas essa não é a única forma de aprendizado que a gente tem, é uma delas. Há pessoas que necessitam mais desse tipo de entrega, há pessoas que recebendo, assistindo um filme, lendo um livro, assistindo palestras, ela já obtém a sua quantidade de aprendizado suficiente, e há pessoas que quando falam sobre si ou sobre alguma situação, também conseguem perceber e têm um autoconhecimento e um autodesenvolvimento muito grande. Porque é como se elas estivessem, ao falar, assistindo a um filme de uma vida que está acontecendo.
E aí aquela projeção que foi colocada para fora reflete para a pessoa algumas observações, algumas questões que interiormente ela ainda não tinha conseguido perceber. Ok? A gente fica aqui nessa semana só com esse pouquinho de comunicação. Comunicação é muito mais do que isso. Fala e escuta também é muito mais do que isso. Mas eu só queria deixar um gostinho para vocês, para a gente cada vez aprimorar um pouquinho mais as nossas formas de nos comunicarmos. Ok? Beijo grande. Bom final de semana para todos. Semana que vem a gente vai trazer outros temas legais para vocês. Tchau, tchau.